Olá, meu nome é Antônio Caruzuc, sou médico ortopedista. Eu estou aqui na Clínica Solar para a gente gravar uma entrevista que vai para o nosso novo canal, O Paciente. Esse novo canal, aqui no YouTube, a gente pretende esclarecer algumas dúvidas de alguns pacientes, dúvidas de pacientes, pessoas leigas, que não têm a mesma vivência dos médicos, que eventualmente alguma pergunta que possa parecer mais superficial para o médico fica bastante relevante para o paciente. E a gente está cansado também de alguns especialistas, entre aspas, pessoas que dão muitas opiniões assim, infundadas, opiniões sem discernimento algum, e o nosso canal serve para esclarecer dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Então nós vamos começar conversando aqui com a doutora Cristine Rona Oliveira. A doutora Cristine é médica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez uma pós-graduação em geriatria, em atendimento geriátrico na PUC, e hoje ela tem uma vivência maior em atendimento clínico e atendimento em pessoas mais idosas, com atendimento geriátrico. E a gente queria perguntar, já iniciando, perguntando aqui para a doutora Cristine, o que é atendimento geriátrico? O que a gente precisa saber? Assim, quantos anos? Tem alguma faixa etária que a gente precisa? Qual é a diferença, basicamente, entre um atendimento clínico e fazer um check-up, um atendimento clínico, um médico clínico e fazer um check-up com um médico que tem maior vivência em atendimento geriátrico? É uma pergunta bastante comum no consultório. Geralmente os pacientes têm essa dúvida, às vezes é comum trazer o filho, traz a mãe, e aí já quer saber se ele já pode consultar, qual que é a diferença em ele já poder consultar, fazer essa consulta geriátrica. Basicamente, o que eu sempre falo, para início de conversa, eu sempre digo que o atendimento geriátrico, ou quem faz esse tipo de atendimento, é uma pessoa bem metida, é um médico metido, porque ele quer saber tudo sobre a vida do paciente, desde o início. Passado cirúrgico, já infartou, já teve AVC, histórico familiar de câncer, exames que já fez, cirurgia que já fez, algum histórico de alergia. Agora, no pós-Covid, fundamental a pergunta de pós-Covid, se teve Covid, se já fez alguma das vacinas, quais vacinas que ele já fez ao longo da vida, principalmente gripe, pneumonia. Então a gente acaba organizando um pouquinho da vida toda, Então a gente quer saber tudo. Eu sempre peço, traz o carrinho de mão com os exames anteriores à próxima consulta, porque eu quero poder anotar tudo. Eu gosto a gente registra, aliás, tudo no prontuário, para poder ter esse acompanhamento a longo prazo, que é um acompanhamento a longo prazo. A gente não atende o paciente, resolve o problema e o paciente tem alta do consultório. Ele inicia com a gente, se tem um vínculo bom, ele fica com a gente por anos, assim, consultando, fazendo exames, fazendo avaliação, vendo quais exames precisa ser feito, quais não precisa mais ser feito, que isso aí também é uma coisa que é bem importante. Nem tudo que a gente começa a fazer mulher, por exemplo, exames ginecológicos, nem todos se faz até para sempre, assim, o homem é a mesma coisa, Tem alguns que a gente tem que seguir fazendo, outros não. Em relação a medicações também, isso é bem importante, quando prescrever e quando parar de prescrever, quando trocar, quando já tem medicamento que depende do tipo de patologia que a pessoa já tem, por vezes algum grau de demência, se a gente já está indicado a gente tirar essa medicação ou acrescentar outras, para poder trabalhar melhor ali com aquele idoso nos seus problemas, nos seus vários problemas, multicomorbidades, como a gente chama. A senhora está falando aí em Alzheimer, em medicações, e a gente fica visualizando um paciente mais idoso, um paciente, sei lá, quantos anos a senhora diria? Assim? A média de atendimento é 75 anos, Mas quando tem aquela pergunta ali que eu não respondi, de quando iniciar, não existe um consenso de quando iniciar. Só que o que a gente gosta muito de fazer é a prevenção de doença, Não se trata somente de tratar doenças, mas sim de fazer a prevenção de doença. Então, aí para fazer a prevenção, 35, 40 anos, aí já é um público que é ótimo já começar esse acompanhamento, de novo, naquele longo prazo que a gente falou, porque é um paciente que vai estar contigo 30, 40 anos, talvez, já fazendo toda a prevenção. Desde exames de check-up básicos,
até indicação, atividade física, fisioterapia quando necessário. Então a gente já começa a fazer esse caminho desde cedo, para tentar remediar lá na frente o mínimo possível, né? Então quanto mais cedo a gente começa a fazer esse trabalho de prevenção, que engloba não só fazer exames, mas também mudança de hábito, nutrição, encaminhar para nutricionista quando necessário, fazer atividade física de maneira regular, e como eu sempre falo, não há idade limite para iniciar a fazer atividade física. Se um paciente, porventura, tem algum problema que limita ele de realmente fazer uma atividade física, bom, então vamos fazer um fisioterapeuta, vamos procurar um fisioterapeuta. Ah, não consegue ir até a clínica de fisioterapia, no caso? Vamos procurar um fisioterapeuta que vai estar em casa. Então a gente tenta sempre manter o paciente, o idoso, assim, o mais funcional possível, né? Então, desde fazer uma prevenção aos 40 anos até aquele lá de 90, 95, que talvez já não esteja em tantas condições de sair e fazer uma atividade física fora, mas essa atividade física chega nele. Então, a gente consegue também influenciar para que isso aconteça, trazendo todos os benefícios de um corpo em movimento, né? Um corpo que tem que ser mexido, as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer essa parte, né? Então, se a gente for pensar em prevenção mesmo, 35, 40 anos já está assim apto a começar a acompanhar. A senhora falou 35, 40 anos, né? E a senhora falou antes, eu vou ser chato. Né? Eu vou ser chato. Então, vou cutucar. Eu estou no lugar do paciente aqui. Então, vou fazer uma pergunta que o paciente perguntaria. Então, a senhora falou que no atendimento geriátrico, assim, vocês costumam escrever tudo da vida do paciente, deixar tudo registrado, né? E também somou a isso falando sobre um paciente de 35, 40 anos, que isso, eventualmente, ele poderia estar indo num clínico. Né? O clínico não escreve sobre isso no prontuário do paciente, não tem um histórico, assim, qual é a diferença? Eu estou sendo advogado diabo aqui, estou sendo paciente. Então, qual é a diferença de um clínico? Por que eu vou ir num geriatra? Eu tenho 40 anos. E por que eu vou ir num geriatra e não vou ir num clínico, por exemplo? Eu acho que um clínico, se a gente for pensar em prevenção e tratamento de doenças, tá super ok também, né? Qual que seria a diferença de alguém que estudou essa parte da geriatria? E a gente enxergar o lá na frente e tentar fazer com que aqui atrás, né, vamos dizer com 35, 40 anos, a gente tente chegar lá na frente aos 80, 90 anos com a melhor qualidade de vida possível. Por a gente estudar lá na frente, estudar todo o processo da senescência, né, que é o envelhecimento, a gente consegue ter a gente tem uma noção do que vai acontecendo nas faixas etárias, né? De como prevenir lá na frente, talvez uma dor em joelho, diminuir risco de queda lá na frente. O que eu tenho que fazer agora com 40 anos para que aos 75 eu tenha menos dor lombar? Então, acho que por a gente conhecer o processo lá da frente, já o pós, a gente consegue chegar hoje aqui no presente dos 40 anos e tentar orientar para que o pós não aconteça. Não que um clínico também não vai saber, com certeza. Muitos médicos bons, assim, com certeza vão saber também, né? Acho que o diferencial que a gente traz é a gente já conhecer lá o outro lado da história, ter vivenciado esse outro lado da história, né? Tratar esse outro lado. Já chegou naquela pessoa que talvez aos 40 anos não fez a prevenção, aos 50 anos não tinha nenhum médico, já chegou agora, já tem uma demência, o que a gente pode fazer lá atrás? Então, como a gente trata esse pós, 80, 90 anos, o que a gente pode fazer no hoje, agora, né, para daí poder chegar melhor aos 80, 90 anos. Então, acho que seria esse, basicamente, acho que esse seria o grande diferencial, assim, né, e a gente ter vivência dos 90 anos para poder ver o que lá atrás a gente poderia fazer de diferente, construir um caminhar, assim, diferente, né, porque, como eu falo, envelhecer todos nós vamos, né, agora a gente pode tentar, né, moldar como que vai ser esse nosso envelhecimento. De algumas coisas a gente não foge, de acidentes, genética, é muito difícil a gente fugir disso, né? Hoje se fala bastante em epigenética, que são os fatores ambientais trabalhando em cima da genética, né? Então isso aí é uma coisa que a gente pode tentar ir burlando, assim, tentar levar a qualidade de vida por mais tempo possível. Isso é um grande norte na nossa formação, né? É tentar fazer, é sempre procurar a qualidade de vida. A qualidade de vida não importa muito a quantidade, mas sim a qualidade de vida. Então esse é o nosso foco, né? É promover sempre a qualidade de vida. Eu como paciente aqui, né, o que eu entendi mais ou menos, só me corrija se eu estiver errado, é que quando vocês fazem medicina, né, pega o médico clínico, o médico clínico, ele consegue atender algumas crianças, de atendimento pediátrico, né? Mas o pediatra, além de fazer medicina, ele fez uma
uma vivência maior ainda, né, uma especialização, uma pós-graduação em pediatria. Então, além de atender clínico, com a mesma desenvoltura que ele aprendeu em toda a medicina, nos 6 anos, ele ainda assim consegue atender a pediatria, né, que é a criança. Eu fico imaginando que o geriatra é mais ou menos a mesma coisa. Ele consegue, ele vai até a parte clínica, como todos os médicos formados, mas além disso, ele tem uma vivência maior, né, em atender pacientes de mais idade, que eventualmente o médico clínico ele deu uma parada, né? Ele foca em outros aspectos do paciente, né? Talvez cardiologia, endocrinologia, ortopedia, né? Ou a prática clínica, né? Que vê os parâmetros laboratoriais, parâmetros humanos, né? Dentro daquela faixa etária que vai até os 40, 50 anos. O geriatra vai além disso, assim como o pediatra vai além disso, que é na faixa etária infantil, né? Mas eu vou adicionar outra pergunta, seguinte, digamos que eu não tenha nada, eu sou um paciente e eu quero começar agora a cuidar, eu quero começar, sei lá, eu quero fazer musculação e corrida, tá? Por que eu não vou num cardiologista e posso ir num geriatra, por exemplo? Aí depende inclusive dos fatores de risco familiares até, né? Por exemplo, teve eu sou um casos... paciente que eu não sei o que é grave e o que é... Não, mas quem aí é a que eu gente vai procuro? perguntar, né? Por exemplo, tem alguma história de morte súbita ao redor? Então, seria um paciente que é de 44, 45 anos mais ou Isso. menos, tá? Tem algum histórico de morte súbita na família? Com idade jovem, bom, talvez se tenha tido algum caso de morte súbita em paciente jovem na família, talvez eu vá preferir que sim, que vá constar com um cardiologista. Isso é uma coisa que a gente faz bastante, né? A gente é metido, gosta de saber um pouco de tudo da vida da pessoa e dos exames e comorbidades e doenças que a pessoa tem ou já teve, da história familiar, mas chega momentos que a gente tem que dizer, olha, não, agora não é mais para mim, agora eu preciso que o senhor encaminhe com fulano de tal, preciso que vá no pneumo, preciso que vá no cardio. Então a gente consegue também muitas vezes fazer essa separação, né? Agora um paciente que não teve nenhuma doença até então, né? Um paciente saudável até então, que quer fazer, muitas vezes ele vai até no clínico, né? E não vai no cardiologista. Então, fica muito a critério, assim, até do médico que está desse lado aqui, né? Saber quando que ele tem que encaminhar, quando que às vezes não é mais da área dele, e poder encaminhar daí para a especialidade certa, né? Então a gente não precisa ficar com medo, nós pacientes, a gente não precisa ficar com medo do paciente, o médico geriatra, daqui a pouco tem um problema um pouco mais grave, ele vai fazer uma triagem, digamos assim, para direcionar quando o problema for mais grave. Né? Exatamente. Se ele não for um problema mais grave, ele vai manter... Fica com o paciente. Então eu poderia ficar com o mesmo médico, por exemplo, dos 40 a 80, 90 anos. Poderia. E eventualmente no meio do caminho, talvez tenha que ser encaminhado para alguma especialidade, né? Mas é que nem a analogia com o pediatra, é uma que eu faço em consultório também, né? Qual que é? É como se fosse o pediatra do idoso, né? Eventualmente o pediatra que faz a puericultura, que se chama, né? Que faz só aquela consulta anual de revisão da criança. Às vezes aparece um sopro, alguma coisa assim, ele pede exame. Se o exame realmente confirma um sopro da criança, às vezes ele pede para consultar com um cardiologista pediátrico, né? Asma, por exemplo, que é muito infantil, muito comum, aliás, em criança. O pediatra trata, mas às vezes começa a ficar mais complicado, ele vai encaminhar talvez para um pneumologista pediátrico, né? Então, nós também, a gente tem o mesmo tipo de conduta, assim, né? A gente trata na medida do possível, porque a medicina, a maior parte das coisas não são difíceis, assim, o tratamento, muitas vezes, né? Mas quando começa a ficar um pouco mais, bom, já tá fugindo um pouquinho daquilo que é o mais comum, vamos agora eu preciso de um cardio na jogada. Falo assim, agora eu preciso de um cardio na jogada. Sozinha não dá mais, eu quero focar mais nisso, isso aqui, vamos para um cardio agora, né? Ou vamos para um pneumo. Então a gente faz esse tipo de encaminhamento, essa orientação que procure um especialista também quando for necessário, né? Não é que a gente vai abraçar tudo, todas as causas e... Não. Quando tem necessidade, vai para um especialista, sim. E o geriatra costuma atender só em consultório? Como é que funciona? Ele vai ver o paciente em um hospital, por exemplo, digamos que o paciente está sendo acompanhado por um geriatra, né? E ele tem, por algum motivo, né, ele precisa de uma internação, né,
Não estou nem pensando em algum problema mais cardíaco, nem nada, mas algum problema assim que o paciente, pela idade mesmo, assim, ele descompensou, né? Ele está precisando de uma internação. Existem esses profissionais que fazem esse tipo de acompanhamento dentro do hospital ou é só via ambulatorial e consultório? Não, tem também, tem hospitais, o hospital próprio São Lucas, né, onde eu fiz a formação, tem ali a internação geriátrica, né, que são geriatras ali que a gente acompanha, né, que eu acompanhei na minha formação, na verdade, né. Então nem todos os hospitais têm equipe de geriatria, né, mas alguns têm clínicas também, acho que tem uma unidade de geriatria, o São Lucas tem, né, então existe. E existe também fora do âmbito hospitalar, alguns também gostam de fazer visita domiciliar, que a gente chama de VD, né? Que é atender o paciente em casa. Então tem essas modalidades, assim, né? Então tá, aqui a gente conversou então com a doutora Cristine Rony Oliveira, né? Uma médica formada na URGS, como a gente falou, ela atende na clínica Solar, né? Onde a gente está e que está nos patrocinando nesse nosso canal O Paciente. A gente espera que vocês tenham gostado e aguardem os próximos episódios.